Bom dia a todos. Então, a gente vai continuar aqui com a nossa aula em Física 2. Antes de mais nada, alguns avisos. Primeiro, com respeito aos prazos da entrega das listas, eu tirei o prazo dessas primeiras listas, tá? Então, para todas as aulas que nós tivermos antes, até o período do recesso, tá, do recesso de final de ano, vocês poderão entregar todas as atividades até o retorno, ok, desse período, tá, até o retorno do recesso. E aí, antes da gente entrar em recesso, eu vou passar para vocês também uma lista de exercícios que contempla os capítulos que nós iremos ver, tá? Que nós teremos visto, né, nesse período, que é a parte de rotações, de momento angular e do que a gente vai ver de oscilações e ondas. E aí, essa lista será equivalente a uma primeira avaliação que vocês vão me entregar na primeira semana que nós retornarmos retornarmos do período de recesso, tá? Então, isso será como se fosse uma primeira avaliação. Ela irá compor, junto com as notas dessas listas que eu vou passando durante toda a semana, durante as aulas. Na aula de hoje, eu ainda não preparei nenhuma lista. Essa lista, a lista da aula de hoje, junto com a da próxima aula, eu vou colocar na semana que vem, tá? E também eu estarei disponibilizando alguns vídeos de resoluções de problemas. São problemas muito semelhantes aos dessas listas que eu estarei passando e também ao da lista que a gente vai contar como uma primeira avaliação. Dentro do tópico que está previsto na ementa, a gente já viu a primeira parte, que é de rotações e momento angular, torque e momento angular. E na sequência que a ementa está colocada, o próximo assunto, a gente iria trabalhar com fluidos. Mas o tema de fluidos é desconectado um pouco desse tema que a gente já viu. E aí depois a gente iria retornar para ondas. Então eu fiz uma mudança no cronograma, em que nesse primeiro momento a gente vai ver, a gente já viu rotações, momento angular, essas coisas. E aí a gente vai partir agora para oscilações e ondas, que é uma continuação dessa parte de rotações. E aí depois disso é que a gente vai entrar na parte de fluidos, tá? E de termodinâmica. Ok? Então, acredito que são esses avisos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no chat ou no WhatsApp do grupo, tá? Então, vamos lá. O que nós iremos ver hoje, então, é o tópico de oscilações. Oscilações, ela já está no volume 2 do Halliday, tá? Eu não lembro direito o capítulo, acredito que seja capítulo 15, 15 ou 16, tá? Da 10ª edição. Então, por que é importante a gente estudar oscilações, né? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é um movimento oscilatório. Então, vamos pensar o seguinte, se a gente pensa em um corpo descrevendo um tipo de movimento em que ele vai para uma certa direção, depois ele retorna, passando pelo ponto onde ele estava, e depois vai para uma outra direção,
esse é um movimento oscilatório, e esse movimento, ele se repete periodicamente. É um movimento oscilatório ou um movimento periódico. Nós podemos pensar aí num pêndulo de um relógio, podemos pensar aí também em um sistema massa-mola, uma corda de um violão, tudo isso é um movimento oscilatório. Até a roda de um carro girando, ela pode ser vista como sendo um movimento oscilatório, né? Bom, o movimento oscilatório, para que a gente comece a estudar oscilações, a gente tem que começar a definir alguns parâmetros que serão importantes para a definição do movimento oscilatório. E o movimento, como a gente fez lá em Física 1, quando a gente fala, olha, vamos trabalhar com o movimento retilíneo uniforme, depois movimento retilíneo uniformemente variado, e assim por diante. Então, a gente começa com o movimento oscilatório mais simples, que é o movimento harmônico simples, que a gente usa a abreviação como sendo MHS, tá? Um sistema que vai executar um tipo deste movimento, eu já vou fazer um desenho aqui para a gente ter uma certa ilustração. Vamos pensar que nós temos uma mola, e presa a essa mola nós temos uma massa M. E aí, como uma primeira aproximação, nós podemos desconsiderar o atrito entre essa massa M e o plano onde ela está oscilando, e quando a gente comprime essa mola ou distende essa mola e solta, esse corpo vai ficar oscilando em torno dessa posição inicial. Ele vai para uma posição máxima para frente e vai para uma posição mínima para trás. E ele vai repetir esse movimento periodicamente. E quando a gente fala periodicamente, a gente já define uma das primeiras grandezas, que é o período de oscilação. O período, representado pela letra T maiúsculo, é o tempo que a partícula ou que o sistema vai levar para ir para um lado, para o ponto máximo, volta para o ponto mínimo e depois retorna para a sua posição inicial. Ou seja, é o tempo que o corpo demora para ir e voltar até o seu estado inicial. Esse período, ele está relacionado com uma outra grandeza chamada frequência. A gente vai chamar de frequência F. A frequência é quantas oscilações esse corpo faz por unidade de tempo. Tá? Então, podemos escrever que o período, ele é dado como 1 sobre a frequência. Tá? A unidade do período é segundos, e a unidade da frequência é segundos a menos 1, e essa unidade de segundos a menos 1, ela também é conhecida como, vou escrever aqui, Hertz. Hz. Ok? Bom, tendo definido já agora o significado dessa grandeza período e o significado da frequência, um objeto que se desloca ou que tem o seu movimento no MHS, ou seja, ele está realizando um movimento harmônico simples, a posição desse objeto, vocês percebem que ela vai para o lado positivo, vai para o lado negativo, essa é uma posição que varia no tempo, ok? Ela é um x de t.
se a gente considerar um movimento unidimensional. Ela tem um seu valor máximo, que é o xm, ou seja, o maior deslocamento ou o menor deslocamento é esse xm, isso é conhecido como amplitude do movimento, e ela pode ser escrita como sendo cosseno de ômega-t mais φ. Então, esta é uma equação que descreve um movimento harmônico simples, tá? Então, x, m é a amplitude da oscilação. Esse ômega aqui é o que nós conhecemos como frequência angular. É engraçado que, às vezes, a própria física, às vezes, nos confunde, tá? Porque este ômega, que vai dentro do argumento da função cosseno, que define a posição da partícula em função do tempo, não é a velocidade angular, ok? Ela não é a velocidade angular. Isso aqui é a frequência angular. Tá? E o φ aqui é a fase. Então, a gente não pode confundir esse ômega que está dentro do argumento, que é a frequência angular, com a velocidade angular. Tá? Isso aqui, o φ é a constante de fase. A gente já vai entender o que significa essa constante de fase. Tá? Mas é basicamente onde que é como se fosse a posição inicial, tá? Como se fosse o ângulo inicial em que o sistema começa o seu movimento, ok? Bom, a gente pode enxergar o movimento em termos de uma coisa mais visual, tá? Então, eu vou fazer aqui um gráfico em que aqui é o tempo e esse eixo aqui é o espaço, tá? E aí vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a partícula, ela começa o seu movimento aqui, ok? E aí essa partícula, ela está nesse ponto aqui, aqui é a origem, tá? Origem das posições, e ela está indo para lá. É como aqui, ó. Vamos pensar que a partícula começou indo para lá. Então ela tem uma velocidade nessa direção. Ok? E aí, ela chega até este ponto aqui, que eu vou chamar de x máximo. Ela saiu daqui e veio até aqui. Então, passou um certo intervalo de tempo, ela chegou aqui. Quando ela chega aqui, é o ponto de máximo. Se vocês usarem a intuição, vocês vão perceber que a hora que ela está indo, que ela chega aqui, ela para o seu movimento e retorna para trás, ok? Então, a velocidade da partícula nesse ponto aqui, no ponto de x máximo, ela é nula. E aí, num ponto intermediário, que a gente poderia ter colocado aqui assim, né? Ou seja, na metade, a gente sabe que a velocidade aqui vai ser um pouco menor, porque ela tinha uma velocidade v e ela chega aqui, ela tem que ter uma velocidade menor, porque aqui ela para. Se a gente passa mais um pouco de tempo, no mesmo ponto que ela estava aqui, essa velocidade agora está indo para trás, que é aquele ponto em que a partícula esticou a mola, chegou lá, parou e está voltando. E aí depois
de mais um intervalo de tempo, essa partícula está passando pela origem de novo, mas tem uma velocidade que aponta para trás. E aí o movimento dela continua, só que ela vai chegando nesta outra posição de mínimo, que está aqui do outro lado. Então ela vem, vem, vem até que ela para. Ela vai parar aqui. Em um ponto intermediário, ela teria uma velocidade menor. E depois ela retorna até a origem novamente, até que ela completa um movimento, que esta é igual a essa. Ela completa uma oscilação completa. A gente pode até ligar os pontos, que visualmente a gente começa a ver o formato do movimento. Tá? Consegue enxergar aqui o formato do movimento dessa partícula. Então, nós temos alguns pontos que são interessantes para a gente olhar aqui, né? Na origem dos movimentos, a gente percebe que a velocidade é máxima aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, a velocidade é máxima em módulo. E nos pontos de extremo, ou seja, nas posições em que a partícula apresenta a maior amplitude de movimento, a velocidade aqui é zero. Bom, ainda continuando com uma descrição mais gráfica, a gente pode entender então um pouco sobre as amplitudes de oscilação. E aí, para ficar simples, a gente pode sempre usar gráficos para entender isso. Então, eu vou tentar descrever aqui. Agora, eu vou inverter o gráfico. Isso aqui é a posição em função do tempo, e isso aqui é o tempo. Eu vou fazer dois gráficos, tá? Então, a gente pode ter isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São sempre 5 pontos que são importantes para descrever uma oscilação completa, né?
Voltei com o som. De novo, o meu sistema ficou sem som. Tá bom? Eu só vou repetir aqui. Tá? Eu acho que eu devia estar com som até a parte da amplitude. Mas eu vou retornar aqui. Tá? Só para recapitular. Quando a gente tem, observando graficamente, a questão da amplitude de movimento do sistema, a amplitude, ela, mantendo o mesmo período aqui, ó, vocês podem ver que o ponto de início do movimento é igual para os dois, tanto o azul quanto o vermelho. Mantendo a mesma frequência e o mesmo período, eu posso ter amplitudes diferentes, que é aquele x máximo. Quando a gente vai olhar o movimento com respeito à frequência, né, mantendo a amplitude constante, eu posso ter aqui diferentes frequências com a mesma amplitude. Se a gente olha aqui, ó, o período da curva azul eu chamei de T2, ele tem um período que eu representei por esse tamanho aqui, e o período da oscilação vermelha é T1. Então, T2 é maior do que T1. E se a frequência, como a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, se o período 2 é maior que o período 1, quer dizer que a frequência 2 vai ser menor do que a frequência 1. Ok? Então, dentro daquela equação que a gente havia escrito no início, x de t igual a xm, cosseno de ômega t mais φ, a gente já observou as variações na amplitude, as variações na frequência, e agora a gente vai olhar também para as variações na fase de oscilação do sistema. O que muda com respeito à fase, quando a gente quer entender o comportamento da fase de oscilação do sistema? Bom, eu posso fazer, então vamos fazer aqui a interpretação da fase do sistema. De novo, a gente faz um gráfico, posição em função do tempo, ok? E eu vou usar duas cores novamente, que eu vou indexar com 1 e 2. Então, eu posso ter um movimento que começa no tempo igual a 0, e aí ele tem uma oscilação completa. E aí eu vou ter um outro movimento que ele não começa no 0 exatamente, ele começou depois. E se a gente olhar aqui, vamos chamar aqui o período azul de período 2 e o período vermelho de período 1. Nesse caso, os dois períodos são iguais. Período 1 igual ao período 2. A única coisa é que o 2 começou o seu movimento depois do 1. Ou seja, essas duas oscilações aqui, elas têm a mesma fase, mesma amplitude, porém, elas têm a mesma frequência, mesmo período, mesma amplitude, só que elas estão em fases diferentes, tá? Isso aqui, pessoal, é fundamental quando vocês forem estudar ressonância. Vamos pensar o seguinte, todos já ouviram falar quando um sistema entra em ressonância, né? Procurem depois lá na internet, eu vou até colocar um vídeo para vocês depois lá no UFPR Virtual, sobre fenômenos de ressonância em estruturas. Se você tiver uma ressonância construtiva, aquelas ondas, a gente vai ver isso, tá, um pouco mais para frente, só estou adiantando. Essas ondas, elas se somam, a amplitude aumenta, e isso aí pode estar relacionado com até
quedas de estruturas. Por exemplo, existe uma ponte nos Estados Unidos que caiu, que é a ponte Tacoma, que ela entrou em fase, a oscilação da estrutura entrou em fase com a oscilação do vento. E aí você pode ter o rompimento de alguma estrutura. Lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu fiz de uma barra dos corrimões que tem aqui na universidade. Ali estava ventando muito, você tem uma barra de ferro, que era como se fosse uma corda, e aí o vento, que tinha uma certa frequência, ele entrou em ressonância com aquela barra, e aquela barra começou a vibrar, e é até visível, tá? Eu filmei em câmera lenta, dá para ver certinho. Então, isso aqui é importante também, tá? Para que a gente aprenda, tá? Bom, como o movimento oscilatório ele é um movimento periódico, e se vocês olharem para a função cosseno, ela é uma função periódica, isso quer dizer que depois de um certo tempo, ela vai voltar para a sua posição inicial. Lá na geometria, na trigonometria, vocês sabem que a cada 2π radianos, o cosseno retorna aos seus valores iniciais. Então, como o sistema ele é periódico, a posição em função do tempo, ela tem que ser igual à posição em função do tempo mais um período completo. Ou seja, se passou um período completo, a posição tem que retornar a mesma. Então, se a gente usa essa definição aqui dentro da equação aqui do cosseno, nós podemos ter o seguinte: x de t mais o período vai ser xm cosseno de ômega, que multiplica t mais o período, mais φ. Ok? Isso tem que ser igual ao x de t, e esse x de t é igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Essas duas equações são iguais. Quando que isso aqui é igual? Quando que isso aqui é igual a isso? Se a gente pensar que o sistema tem a mesma fase inicial, essa condição de periodicidade, ela será satisfeita quando ômega t for igual a 2π. Ok? Ou seja, quando a minha frequência angular vezes o período total do sistema for igual a 2π. E aí, com isso, a gente escreve que ômega, a frequência angular, é 2π sobre o período. Tá? A única coisa que eu fiz aqui, ó, nesta equação, a gente tinha a função cosseno. Vou escrever novamente aqui para ficar mais claro para vocês. Tá? X de t, vamos tomar que a fase inicial é 0, tá? Só para facilitar os cálculos, que eles estão em fase, tá? Então você tem cosseno de ômega t, e aí o x de t mais o período é cosseno de ômega t mais o período. X de t mais o período, cosseno
de ômega t mais ômega vezes o período, tá? E aí, isso aqui tem que ser igual ao x de t. Então, cosseno de ômega t tem que ser igual a cosseno de ômega t mais ômega t maiúsculo. Quando que esses dois são iguais? Esses dois são iguais quando este valor aqui for igual a 2π. Porque eu vou ter ômega t mais 2π, ele volta para o mesmo lugar. Ômega t mais 2π volta para o mesmo lugar. E assim por diante. Então, ômega t maiúsculo tem que ser igual a 2π. E aí a gente chega na relação que a frequência angular é igual a 2π sobre o período, e também que a frequência angular é 2π vezes a frequência. Ok? Então essas duas relações, elas serão também aí importantes para a nossa descrição de um movimento oscilatório. Ok? Bom, como que fica a velocidade no MHS? Vocês vão perceber que eu vou estar falando de velocidade linear aqui agora. Que é a velocidade em que a posição do sistema muda em função do tempo. Tá? Bom, eu tenho que a posição ela é xm cosseno de ômega t mais φ. E as velocidades, ela é simplesmente o que a gente sabe já desde de física 1. Velocidade em função do tempo é a derivada temporal de x de t, que é a derivada no tempo de xm cosseno de ômega t mais φ. O xm é a amplitude máxima, ele é constante. A frequência angular é constante. A fase φ é constante, então eu só tenho que derivar o cosseno. Então, a velocidade em função do tempo, ela vai ser menos ômega xm seno de ômega t mais φ, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Ok? Bom, esse valor aqui eu posso escrever como sendo a minha amplitude da velocidade. E aí, finalmente, a velocidade em função do tempo pode ser escrita como menos Vm seno de ômega t mais φ. Bom, se a gente olha para essa equação aqui, a gente pode fazer um gráfico desta equação em função do tempo. Depois a gente vai fazer um gráfico de todos juntos, para vocês perceberem. Aqui é o tempo, velocidade em função do tempo, 1, 2, 3, 4. Só que ela é uma função seno e começa como negativa. Ela começa na parte negativa do meu seno. Primeiro ela percorre os valores negativos. Então ela faz assim. E depois faz assim. Que se vocês olharem, depois que a gente fizer o gráfico de todos juntos, vocês vão perceber que isso está coerente. Porque se eu começo com um valor máximo de posição do cosseno, de tensão máxima, ela vai retornar para a origem, depois vai para o lado negativo. Ou seja, ela percorre valores negativos da posição, e depois ela fica zero. Depois ela chega num outro máximo, depois ela retorna para o zero. Bom, tendo definido a equação para a velocidade de um movimento oscilatório,
O próximo passo é definir qual é a equação para a aceleração. Então, vamos lá. Aceleração. Bom, nós temos a posição em função do tempo, que é xm cosseno de ômega-t mais φ. Nós definimos a velocidade ali, que é v de t igual a menos ômega xm seno de ômega-t mais φ. Isso aqui é igual ao Vm, né, que é o V máximo. E aí agora, para obter a aceleração em função do tempo, basta nós derivarmos a velocidade em função do tempo. E aí com essa derivada, a gente consegue obter a aceleração, que é menos ômega xm seno de ômega-t mais φ. E aí a nossa aceleração, ela vai ser, novamente, né, o ômega, a frequência angular é constante, a fase é constante, e a derivada do seno dá cosseno, que isso vai ficar menos ômega ao quadrado xm cosseno de ômega-t mais φ. Isso aqui que a gente chama de amplitude da aceleração, que é a aceleração máxima. Vocês percebem que tem que ter uma aceleração, porque a velocidade da partícula, ela muda no tempo. Ela começa de um valor máximo, depois ela vai para um zero, depois ela inverte o movimento e assim por diante, tá? E aí se eu comparo esta equação aqui com a equação da posição em função do tempo, a gente obtém que a aceleração em função do tempo é simplesmente menos ômega ao quadrado vezes a posição em função do tempo. Uma outra relação que vai ser fundamental para as nossas análises futuras. Vocês percebem que a gente sempre está fazendo isso. A gente começa definindo a equação de movimento, ou seja, como que a posição do sistema evolui no tempo, e aí depois disso a gente calcula a velocidade, calcula a aceleração, e agora vamos calcular a força. Qual que é a lei da força para o movimento harmônico simples? Bom, força a gente pode escrever de uma maneira simplificada, pela segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração, que vai ser igual a quem? A aceleração, a gente pode escolher esta equação aqui, ó, menos ômega ao quadrado x de t, que é menos m ômega ao quadrado x de t. Só que como a gente está fazendo tudo até agora para aquele sisteminha massa-mola, qual que é a força em um sistema massa-mola? Vamos pegar aqui, para o sistema massa-mola. A única força que existe lá é a força restauradora devido à mola. Por que eu falo força restauradora? Porque toda vez que eu tiro a massa que está conectada a uma mola de uma certa posição, a força que a mola vai fazer vai ser de restaurar a posição do sistema para uma posição inicial. Ou seja, ela sempre tende a se opor ao movimento do sistema. Lá no sistema massa-mola da famosa lei de Hooke, F igual a menos Kx, que é a constante da mola, vezes a posição. E aí nós chegamos, se igualarmos estas duas equações, nós temos que m
ômega ao quadrado x de t é igual a menos k x de t. X de t simplifica, isso aqui fica mais, e a gente obtém que k é igual a m ômega ao quadrado. Olha que legal, isso aqui é uma forma de calcularmos a constante elástica de uma mola. Vamos pensar que vocês não têm um equipamento para medir constantes elásticas. Então você pega a tua mola, prende ela numa massa e coloca ela para oscilar. Sabendo a frequência angular, você consegue definir qual que é a constante elástica da mola. E melhor ainda, você consegue definir qual que é a frequência de oscilação desse sistema. Frequência angular, nesse caso do sistema massa-mola, é a raiz quadrada de K sobre M. E o período definido por 2π raiz quadrada de M sobre K. Olha que coisa linda isso aqui. Eu não preciso fazer o experimento. Basta eu saber qual é a massa que vai estar pendurada ali, qual é a constante elástica da mola, que eu vou saber qual que é o período de oscilação. E não depende da amplitude do movimento. Desde que a minha mola se comporte segundo a lei de Hooke, eu posso colocar uma amplitude de 10 metros ou uma amplitude de 1 centímetro, o período de oscilação vai ser o mesmo. Isso aqui é fundamental quando a gente quer criar sistemas robustos para medir. Vamos pensar que a gente quer medir o tempo, um relógio. Então, se você tem uma coisa que não importa o tamanho da oscilação, mas que só vai depender das características do sistema que você está criando, ou seja, da constante elástica da mola e da massinha que está presa nesse sistema, você consegue determinar o período. Isso aqui é muito poderoso. Ok? Bom, então se a gente olhar agora para todos os movimentos em conjunto, vamos fazer aqui. Nesse caso aqui, eu vou fazer o gráfico da posição em função do tempo. Aqui eu vou fazer da velocidade em função do tempo. E aqui eu vou fazer da aceleração em função do tempo. Tá? Então, a posição em função do tempo. Vou definir os nossos pontos aqui. Sempre usando os mesmos pontos agora para todos os gráficos. A posição, ela segue uma função cosseno. A velocidade segue uma função seno. E no caso onde eu tenho a posição 0, que é a origem do movimento, a minha velocidade é máxima, vocês podem perceber aqui. E aonde a minha velocidade é 0, eu tenho a posição de distensão máxima, ou a posição de maior amplitude. E a aceleração, que é uma função cosseno negativa, ela é da seguinte forma. Ok? Então, quando a gente olha para o movimento, esse aqui seria o gráfico para a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo, e para a aceleração em função do tempo. E uma última forma da gente enxergar para o movimento oscilatório é quando a gente olha para a energia do sistema. Energia
no MHS. Vamos pensar o seguinte, aqui a gente está levando em consideração o sistema massa-mola. A gente sabe que quando o sistema está em movimento, ele tem energia cinética, e no caso do sistema massa-mola, quando ele está parado e a mola está comprimida ou distendida, ele tem energia potencial elástica. Então eu posso escrever que a minha energia potencial, nesse caso aqui, ela é 1/2 de kx², que é a energia potencial elástica. Que por caso do sistema massa-mola, ela fica 1/2 de kxm² cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Simplesmente substituir o x aqui na equação para o sistema massa-mola. Quando eu olho para a energia cinética do sistema, ela é escrita como sendo K maiúsculo, tá? 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Que vai ser 1/2 de m. A velocidade ao quadrado é xm velocidade que a gente pode escrever, vamos chamar de velocidade máxima ao quadrado, seno ao quadrado de ômega-t mais φ. A velocidade máxima, a gente tinha definido anteriormente que ela era ômega xm. Ok? Só que o ômega, ele pode ser escrito como a raiz quadrada de k sobre m. Eu vou colocar o ao quadrado aqui, isso fica ômega ao quadrado, xm ao quadrado. Vou colocar ao quadrado porque é o que nós temos aqui, tá? Ômega vai ser a raiz quadrada de k sobre m ao quadrado, xm ao quadrado. Se eu substituo isto nessa equação, para a energia cinética do sistema pode ser escrita como sendo 1/2 de K, aqui fica K sobre M, que simplifica esse M com esse M, e aí fica K xm ao quadrado de ômega-t mais φ. Então essa é a forma para a energia cinética do sistema. E aí, se vocês lembrarem daquele teorema ou a lei de conservação da energia mecânica, a gente sabe que a energia mecânica do sistema, ela é dado energia mecânica ou energia total, como sendo a energia cinética mais a energia potencial do sistema. Então, a energia total vai ser a energia cinética, que é 1/2 de K xm ao quadrado, seno ao quadrado de ômega-t mais φ, mais a energia potencial, que é 1/2 de K xm ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega-t mais φ. Se a gente coloca em evidência 1/2 de K xm ao quadrado, a gente chega que a energia total é 1/2 de K xm ao quadrado, seno ao quadrado de ômega-t mais φ, mais cosseno ao quadrado de ômega-t mais φ. Bom, isso aqui a gente lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
E aí chegamos que a energia total do sistema é simplesmente 1/2 de K xm ao quadrado. Ou seja, a energia total do sistema, ela é constante. Embora a energia cinética mude e a energia potencial mude, a energia total, ela é constante. Então, se a gente faz o gráfico aqui, aqui vai ser energia, e aqui vai ser tempo, a energia cinética, ela é 0, vou fazer a energia cinética em vermelho, e a energia potencial em azul. A energia cinética é 0, quando a energia potencial é máxima. A energia potencial, ela varia como um cosseno ao quadrado. Então, ela pode ser escrita dessa forma. E a energia cinética varia como se fosse um seno ao quadrado. E aí vocês percebem que, quando a energia cinética é máxima, a potencial é 0, e vice-versa. E a energia total do sistema, que eu vou desenhar em verde, ela é sempre constante. Sempre constante. Ok? Bom, então, pessoal, a gente tem agora definido todas as quantidades variáveis que são fundamentais para a gente poder analisar um movimento oscilatório. Só que a grande pergunta é, olha, professor, você partiu toda essa análise de um sistema massa-mola. Você fez uma conjectura de que a equação de movimento desse sistema era uma amplitude máxima vezes um cosseno. Isso vale para outros sistemas? Todas essas interpretações que nós fizemos aqui, elas valem para quando a gente vai trabalhar, no lugar de ser um sistema massa-mola, a gente pode pensar num pêndulo simples, ou seja, uma cordinha com uma massa na ponta e essa massa oscilando. Ela vale para um pêndulo físico, que a gente vai também estudar. Vamos pensar um pêndulo físico seria um corpo rígido. Vamos pensar nessa haste aqui, ó. E aí essa haste eu coloco ela para oscilar. Essas equações aqui atrás, todas elas até agora, elas valem para esse sistema? A pergunta é, a resposta, na verdade não, a resposta é sim, mas eu tenho que provar. E a gente tem que provar obtendo o que nós chamamos de equações de movimento do sistema. Ou seja, temos que definir qual que é o x de t, qual que é o v de t. E para definir isso, nós temos que definir uma equação em que seja possível obter essas variáveis. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer um trabalho agora, é um trabalho mais matemático, tá? Mas é fundamental para que vocês enxerguem que, dado uma equação, se eu tiver vários outros tipos de fenômenos acontecendo, mas que a equação de movimento é a mesma, a solução daquela equação vai representar, pode ser expandida para todos os outros casos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, que é definir qual que é a equação para o movimento harmônico simples. A gente vai obter uma equação diferencial. Lógico, vocês não viram ainda como resolver a equação diferencial, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que, nesse caso, ela não é extremamente complicada, mas, assim, não irei cobrar, lógico, que vocês resolvam uma equação diferencial, mas isso aí é importante para que vocês olhem para a equação e falem, opa, isso aqui é uma equação do movimento harmônico simples. A solução
é lá o nosso cosseno, tá, de ômega t. Mas, porque se vocês já sabem a solução, forma matemática da solução, basta utilizar, ok? Então, a equação para o movimento harmônico simples. Bom, toda vez que vocês forem descrever um movimento, a grande pergunta é, qual o x de t? Porque sabendo o x de t, vocês conseguem obter o v de t, e depois o a de t, e todas as outras grandezas físicas de interesse, como energia, momento e assim por diante, tá? Para definir o x de t, ou x da questão, a gente precisa partir de uma equação fundamental que descreve o nosso problema. Então, para o movimento harmônico simples, no caso do sistema massa-mola, aqui eu tenho lá a minha molinha e a minha massinha, tá? Sem atrito. A força da mola é uma força restauradora. E aí o movimento dessa massa só está sujeito à força da mola, que é a força devida à minha mola. Então eu posso escrever aqui, lá da segunda lei de Newton, a soma de todas as forças, ou seja, a força resultante do sistema é igual a massa vezes a aceleração do sistema. A aceleração, ela é a derivada segunda da posição no tempo. Isso a gente já sabe. A força, nesse caso aqui, resultante, é menos kx, que é a força da lei de Hooke. E aí, no final das contas, nós temos uma equação que é m derivada segunda de x no tempo igual a menos kx. E aí, a gente chega em uma equação em que a derivada segunda da posição no tempo mais k sobre m vezes x é igual a zero. Eu só passei o m dividindo para o outro lado e passei esse lado para cá. O que é o k sobre m? K sobre m é ômega ao quadrado. A gente tinha visto que ômega era a raiz quadrada de k sobre m. E aí o k sobre m é ômega ao quadrado. Derivada segunda da posição no tempo mais ômega ao quadrado x igual a zero. Olha para essa equação aqui, ó. Percebem que não existe mais informação de qual sistema que eu estou tratando? Ele tinha até aqui. Quando eu coloquei K sobre M, eu estou falando claramente que é um sistema massa-mola. Quando eu escrevi ela dessa forma, já não é mais. Agora, a gente está tratando com uma equação diferencial de segunda ordem, que esta equação aqui define o movimento harmônico simples. Então, essa é a cara da equação. Esta equação aqui que a gente vai utilizar como uma equação característica para o movimento harmônico simples. Bom, como que a gente resolve essa equação? Tá? Existe toda uma teoria por trás. Mas, basicamente, a gente chuta uma solução. Então, você vai lá, vou chutar uma solução para esse problema. Vou propor uma solução em que o x de t ele vai ser uma constante a definir, exponencial de alfa vezes o tempo. Então, é a solução mais geral possível para esse caso é chutar
x de t igual a A exponencial de alfa t. E aí o que eu tenho que fazer para achar a resposta? Eu pego essa minha solução e jogo de volta na minha equação. Então, a derivada segunda desse termo aqui, vamos fazer primeiro. A derivada primeira de x em relação ao tempo, é a derivada de x, que é o A, é alfa t. Isso vai ser A alfa é elevado a alfa t. Ou seja, a derivada do exponencial simplesmente é a constante que acompanha o tempo vezes o próprio exponencial. A derivada segunda de x em relação ao tempo vai ser a derivada no tempo de A alfa é alfa t, que vai ser A alfa ao quadrado é elevado a alfa t. E aí, vou para uma outra parte da lousa aqui, para ficar mais fácil. Eu já tenho o valor da derivada segunda, eu tenho o valor do x, e agora é só substituir na equação. d2x dt2 mais ômega ao quadrado x igual a 0. Como d2x dt2 é igual a alfa ao quadrado é alfa t e x é a elevado a alfa t. Se eu substituir esses dois termos aqui, isso fica a alfa ao quadrado é alfa t mais a elevado a alfa t igual a 0. E aí a gente chega o A pode simplificar, o E elevado a alfa pode simplificar. A gente chega, está faltando um termo, está faltando o ômega ao quadrado aqui, ômega ao quadrado aqui. Então a gente chega aqui, alfa ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a 0. E aí nesse caso, o alfa, que é uma constante que a gente não conhece, ele vai ser mais ou menos i, que é o número imaginário, ok? Mais ou menos i ômega. Não se preocupem com isso aqui, tá? Não se preocupem. Se vocês não viram isso nunca na vida, não se preocupem. Isso aí quer dizer o raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é o i. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas ó, eu tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, eu tenho que ter duas possíveis soluções. Então, o nosso x de t, ele vai ser escrito como sendo A1 é elevado a i alfa t, mais um A2 é elevado a menos i alfa t, e aí, se a gente substitui o ômega aqui também, esse x de t, ele vai poder ser escrito como sendo 1 meio. Eu vou fazer uma outra manipulação, que é colocar a fase também aqui dentro. Vou pular um pedaço para ficar mais simples, tá? 1 meio de x m, que eu já vou colocar como sendo amplitude máxima também, é elevado a i ômega t mais φ. Eu fiz um pulo enorme, tá? Só para não complicar muito a cabeça de vocês. X m é elevado a menos i ômega t mais φ. E aí existe uma manipulação que a gente pode fazer com esse tipo de solução aqui, tá? Que eu escrevo isso aqui em termos de um cosseno. Eu posso escrever que cosseno de um ângulo θ, isso é uma relação que a gente chama de fórmula de De Moivre,
ela pode ser escrita como sendo 1 meio de E elevado a I θ mais E elevado a menos I θ. O cosseno de um ângulo pode ser escrito como sendo isso, e aí no final das contas a gente tem o x de t, que vai ser xm cosseno de ômega t mais φ. Pessoal, o objetivo não era resolver a equação diferencial, tá? O objetivo era mostrar que esta equação aqui, d2x dt2 mais ômega ao quadrado x igual a zero, que é a equação para o movimento harmônico simples, ela possui esta solução aqui. Ou seja, quando a gente for descrever um problema, a cara da equação for essa, a solução a gente sabe que vai ser essa. Ok? E aí, com isso, a gente vai conseguir estudar vários outros problemas, que vai ficar mais tranquilo, tá? Para vocês entenderem, lógico, vocês não vão precisar resolver a equação diferencial de forma alguma, mas vai ficar mais tranquilo. Ó, vocês batem o olho, já sabe qual que é a equação, vocês já sabem qual que é a solução do problema, basta identificar quais são as variáveis que definem a tua resposta, tá? Lembrando que ela pode ser escrita também assim, d2x dt2 mais k sobre mx igual a zero. São duas formas. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente termina toda a parte da teoria, dessa matemática mais pesada para essa parte inicial das oscilações, tá? A gente fez tudo o modelo baseado lá no sistema massa-mola, mas conseguimos mapear aquele sistema massa-mola numa equação genérica que define o nosso sistema que está oscilando, o nosso movimento harmônico simples. E aí, com isso, a nossa solução do problema é essa. Agora, vamos partir para resolver um problema que não tem nada a ver com o sistema massa-mola. A não ser o princípio que ele é um sistema que estará oscilando conforme um movimento harmônico simples. A gente vai resolver vários problemas agora, e aí na próxima aula a gente vai continuar também, aí vamos resolver exercícios mesmo, tá? Desses sistemas oscilantes. Bom, o problema que nós vamos atacar agora é o oscilador harmônico simples, até agora não mudou nada, mas angular. Ou seja, o que vai oscilar agora não é a posição em metros, em centímetros, em função do tempo, mas o ângulo em função do tempo. Então, vamos considerar um sistema dessa forma, um sistema modelo. Nós temos um telhadinho aqui, ou seja, um suporte, e temos um suporte aqui embaixo. Aqui no meio, eu vou ter um disco, ok? E esse disco está preso aqui em cima, até aqui embaixo, por uma corda, tá? Que não tem massa e assim por diante. Vocês concordam que se você pegar esse disco, pode fazer esse experimento em casa, e vocês forem torcendo, você vai torcer, significa
armazenar energia ou distender essa corda, que vai funcionar como se fosse um elástico, e a hora que vai soltar, esse negócio vai começar a oscilar. Ele vai ir e vai voltar, vai ir e vai voltar. Façam esse teste em casa, mas eu vou ver se com isso aqui dá certo para mostrar para vocês. Vamos pensar que esse aqui é o nosso, a nossa massinha, tá? Se eu torço esse sistema, olha o que acontece. Ela vai oscilar e vai ir e vai voltar. Ela para porque não existe, porque aqui tem muito atrito e tal, a gente tem dissipação. Mas, ó, ela vai, volta, vai, volta, vai e volta. Ok? Muito diferente do sistema massa-mola no formato do problema, mas muito semelhante na essência do problema. É um sistema que está oscilando. Então, vamos pensar que eu gerei uma torção nesse meu sistema. Esse aqui é o zero. Esse aqui é o zero. E aí, quando eu torço, esse disco vai ter uma amplitude que eu vou chamar de θ máximo, positivo, e o mesmo θ para o outro lado de menos θ máximo, um ângulo. Ou seja, ele variou uma certa quantidade, como se fosse isso aqui. Como se esse aqui fosse o zero, e esse aqui é o meu θ máximo. Tanto para cá, quanto para cá. Ok? Nesse caso aqui, é um sistema angular. Qual que era a nossa lei de Newton para um sistema angular? Vocês percebem que isso aqui é muito semelhante a um sistema massa-mola. Você tem uma constante elástica aqui. Nesse caso aqui é uma constante de torção. O sistema está sendo torcido. Então, aqui nós não temos mais força, aqui nós temos o torque. Por lembrar lá, F igual a MA, que é igual a menos K vezes X. Isso aqui era lá a nossa lei de Hooke. Nesse caso aqui, a força é o torque. O torque é igual a menos, eu vou mudar a letra, eu vou chamar de kappa, que é essa constante de torção, vezes o meu ângulo θ. Vocês já viram isso? A gente já viu também que torque pode ser escrito como sendo o momento de inércia vezes a aceleração angular alfa do sistema. Nós já vimos isso. Então, I, momento de inércia, vezes alfa é igual a menos kappa vezes θ. Mais a aceleração angular alfa é a derivada segunda do θ no tempo. Então, aqui nós temos I, d2θ, dt2, mais kappa vezes θ igual a zero. Se eu passo o I dividindo, isso ficou d2 θ, dt2, mais kappa sobre I, θ igual a zero. Olha que coisa linda. Exatamente a nossa equação que a gente tinha acabado de ver para o movimento harmônico simples de um sistema massa-mola. d2x, dt2, mais k sobre mx igual a zero. E a gente pode escrever que a frequência angular é a raiz quadrada de k sobre m.
Então, a frequência angular do nosso pêndulo de torção vai ser a raiz quadrada de kappa sobre I. E a equação e a solução desse problema é que θ é igual a θ máximo cosseno de ômega-t mais φ. Só isso. Vocês perceberam que a gente saiu de um problema bem mais complicado? Só a forma desse problema já é complicada. E a gente, olhando para a equação diferencial que descreve o movimento do sistema, a gente só escreveu F igual a ma ou torque igual a I alfa de uma outra forma. Que está tudo aqui dentro. E aí a gente consegue obter a solução do problema. Ok?